Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo em que nós vamos mostrar o Newton Sats para o caso em que a gente tem uma álgebra sobre o anel dos inteiros, finitamente gerado. A gente sabe que se eu tenho uma álgebra sobre um corpo, uma das versões, né, do teorema dos zeros de Hilbert para o contexto da álgebra comutativa, a gente mostra que se A é uma álgebra finitamente gerada sobre um corpo, um ideal é maximal se somente se, quando eu olho para esse anel quociente, isso é um corpo. E no caso em que a gente está sobre o anel dos inteiros, que não é um corpo, a gente consegue um resultado parecido com esse, só que a gente consegue refinar ele um pouco mais, mostrando que se eu tiver um ideal maximal de uma álgebra sobre os inteiros, que é finitamente gerada, então um ideal ele é maximal se somente se o anel quociente por esse ideal é um corpo finito. Tá? Então a gente vai mostrar esse resultado. Só que para mostrar esse resultado a gente vai usar algumas coisas. A gente vai provar dois resultados primeiro que serão auxiliares na demonstração. Né? A gente provando esses dois resultados vai ficar bem fácil mostrar esse teorema do zero de Hilbert para o ambiente dos inteiros. Então, o primeiro resultado que a gente vai mostrar é se eu tiver um domínio de fatoração única com um número infinito de elementos primos, aqui é elementos primos, tá? Não são ideais primos, não. Como eu estou num domínio de fatoração única, a princípio a quantidade de elementos você pode, talvez, né, poderia ter, a gente não pensou nisso ainda, mas você eventualmente poderia ter infinitos ideais primos, mas não infinitos elementos primos. Né? Se fosse um domínio principal, isso não iria acontecer, não. Mas aqui na dúvida a gente já vai pedir logo que a gente tem um número infinito de elementos primos nesse domínio de fatoração única. Tá? E a gente vai assumir que L é uma extensão do corpo de frações de A. Tudo bem? E aí a gente vai mostrar então que se essa extensão for algébrica, então esse L, que contém o domínio A, não é uma álgebra finitamente gerada. Tá bom? Então, bem curioso esse resultado. Né? Então vamos lá, vamos demonstrar. Esse resultado vai ser bastante importante para a gente estabelecer os degraus necessários para a gente provar o Newton Sats. Então, por hipótese, se a gente supõe, a gente vai provar por absurdo, né? A gente vai supor que ele é uma álgebra finitamente gerada, tá? Então, vamos supor por absurdo, supõe por absurdo que L seja uma álgebra, a álgebra, né, finitamente gerada. Certo? Bom, então por definição, né, existem, logo, existem aqui eu vou chamar de y1 até yn em L, tais que o corpo L é a álgebra gerada por esses elementos, né? y1 até yn. Tá bom? Vamos ganhar um espacinho aqui então. Ótimo. E aí, como a gente sabe que a gente está supondo que essa extensão aqui é algébrica, né? Então todos os elementos y aqui são algébricos sobre o corpo, né, de frações de A. Em particular, a gente pode tomar os polinômios minimais. Tudo bem? Então, como essa extensão é algébrica, cada yi desse daí é algébrico sobre o corpo de frações. Então, o fato dessa extensão ser algébrica me permite concluir que para cada i de 1 até n, podemos tomar o que a gente pode tomar aqui é o polinômio minimal, né? Então, eu vou chamar de PI. Tomar então PI como sendo o polinômio minimal do yi sobre o corpo de frações de A. Tá? E claro, né, pertence ao anel de polinômios sobre esse corpo de frações. Certo? E aí a gente vai dar uma limpada em denominadores agora, fazendo o seguinte, ó. Se a gente considerar, eu vou tomar D dessa forma aqui, ó. Vou tomar D no domínio A como sendo o produto, já que os coeficientes desse polinômio estão no corpo de frações, né? Se eu pegar o produto de todos os coeficientes desses polinômios,
Então, vou tomar D como produto de todos os coeficientes de P1 até Pn. Tá? E aí, dessa forma, fazendo isso, com certeza, então, quando a gente pega esse D e multiplica por cada polinômio desse, você limpou denominadores, né? Então, agora isso daqui, esse PI que tinha coeficientes no corpo de frações, como eu peguei o D como produto de todos os denominadores, quando eu multiplico isso, os coeficientes desse polinômio aqui agora estão no domínio A, certo? A gente cancela os denominadores dessa forma. Então, isso daqui acontece para todo I de 1 até N, o que está me dizendo basicamente, então, que cada PI desse está nesse anel aqui, ó, no anel dado pela álgebra sobre A gerada, né, por esse elemento 1 sobre D. Tá? A gente consegue os coeficientes todos aqui nessa álgebra. X, né? Está no anel de polinômios. Isso aqui, então, para todo I de 1 até N. Certo? Então eu vou dar um nome para esse anel aqui, tá? Vamos dar um nomezinho bonitinho para ele. Então chame. Ele vai ser importante no nosso estudo aqui. Então vou chamar, claro, isso aqui é um subanel, né, de L. Aliás, do corpo de frações também. Então isso aqui está no corpo de frações de A, que está em L. Então a gente tem essas boas inclusões aí ocorrendo. E o que acontece aqui também é que como esses elementos aqui, ó, Y, por exemplo, como o YI é uma raiz de PI que é mônico, e esse PI está nesse anel, então isso quer dizer que esses caras são integrais sobre esse anel aqui agora, porque os PIs estão nesse anel de polinômios sobre esse subanel aqui, né? Então, isso quer dizer, por exemplo, que Y1 até Yn, que estão em L, são integrais sobre a linha. Certo? Eles são integrais sobre a linha. Tudo bem? Beleza. A gente vai guardar essa informação por enquanto. A gente vai guardar essa informação. Bom, aqui, o que a gente vai ter agora? Vamos estabelecer uma igualdade fácil aqui também, que é o seguinte, ó. O A' está contido em L, certo? E esses elementos aqui estão contidos em L, então como isso daqui é uma subálgebra, se eu olhar para a subálgebra, a subálgebra de L gerada por esses caras, isso aqui com certeza está contido em L. Agora o L é isso daqui, ó. Os Y foram tomados dessa forma. Só que o A está contido numa linha, com certeza, né? O A é um subanel dessa álgebra aqui. Então, se o A está contido numa linha, isso aqui está contido numa linha Y1 até Yn. Tudo bem? Então, isso aqui vai implicar que o L é igual ao A', a subálgebra gerada por Y1 até Yn sobre o anel A', né? E aí, o fato desses caras serem integrais sobre L, aqui, ó, essa informação aqui, me diz então que essa extensão aqui é integral. A extensão A' contida em L é uma extensão integral. Certo? Lembre que quando eu tenho uma extensão integral de domínios, por exemplo, e é o caso aqui, a linha é um domínio porque é um subanel de um corpo, o de cima é um corpo se somente se o de baixo é um corpo, certo? É o famoso lema do elevador. Então, como essa extensão é integral, como L é um corpo, então o A' tem que ser um corpo, tá? Um A' tem que ser um corpo. Então vamos guardar essa informação aqui, ó. Vamos guardar essa informação. A A' tem que ser um corpo. Agora é o seguinte, trabalhando com esse D aqui, que a gente está trabalhando, como o A tem infinitos primos, a gente pode escolher um primo que não divide D. A gente vai para a gente construir o absurdo, né? Então, como o A possui infinitos elementos primos, então existe, vamos dizer que um P que está em A, tal que o P
não divide D, certo? Então a gente consegue encontrar um primo dessa forma. Tudo bem? Agora, o P estando em A, como o P está em A, que está contido numa linha, e óbvio, o P é diferente de zero, porque é um elemento primo, então o P pertence à linha, certo? E como a linha é corpo, então o 1 sobre P também pertence ao A', que é o A 1 sobre D, né? Então, isso aqui quer dizer que a gente pode escrever o 1 sobre P assim, ó. Existem, vamos dizer assim, A0, A1 até AR, elementos no domínio de fatoração única A, tais que esse 1 sobre P pode ser escrito como uma expressão polinomial dessa forma aqui, ó. 1 sobre D até AR, 1 sobre D. Tudo isso elevado a R. Tudo bem? E aí, continuando a conta aqui, ó, se a gente colocar todo mundo no mesmo denominador, D elevado a R, isso aqui é igual a 0, D elevado a R, mais A1, D elevado a R menos 1, até AR menos 1, D, mais AR dividido por D elevado a R. E aí, se essa fração é igual a essa, ó, se a gente chamar, só para não escrever isso aqui tudo de novo, vamos chamar esse elemento aqui de, sei lá, W. Chamamos isso aqui de W, que pertence ao A, certo? Todo mundo aqui pertence ao A. O D pertence ao A e o A0 também pertence. Então, fazendo o produto cruzado aqui, a gente está no corpo de frações, né, de A. Isso aqui implica, então, que o D elevado a R vezes 1, que é D elevado a R, é igual a P vezes W. E isso aqui, então, está me dizendo que o P divide D elevado a R em A. Tá? E como o P é primo, P sendo um elemento primo, isso aqui vai ter que acontecer. Ó. Se P divide uma potência, ele tem que dividir o próprio elemento, já que ele é primo. E aí a gente chega numa contradição. Porque o P foi tomado como um não divisor de D. Mas a gente acaba mostrando que ele tem que ser um divisor de D. Então isso aqui é uma contradição. Tá? E essa contradição nasceu de supor por absurdo que L é uma álgebra finitamente gerada sobre A. Tá? Então, portanto, L não é, interessante, né? L não é uma álgebra finitamente gerada sobre esse domínio de fatoração única. Tudo bem? Então, está provado esse resultado auxiliar. E aí a gente vai usar esse resultado para provar esse teorema. Esse teorema diz o seguinte, ó, se eu tiver um corpo que é uma álgebra finitamente gerada sobre Z, então necessariamente esse corpo tem que ser finito. Tá? Então vamos demonstrar esse resultado. Okay? Demonstrando esse resultado, o nus telensats, no caso dos inteiros, vai ficar uma uva. Bom, então vou considerar o morfismo característico, que na verdade é o... Por enquanto eu vou chamar de morfismo estrutura, né? Já que L é uma álgebra sobre Z, eu tenho um morfismo estrutura de Z para L, só que lembra que Z é um objeto inicial, né, na categoria dos anéis, o que na verdade nos diz que nós já provamos que o morfismo característico de Z num anel é o único morfismo de Z em qualquer anel, né? Então, para cada anel, obviamente, né? Então, pela unicidade do morfismo característico como um morfismo de anéis, esse morfismo estrutura aqui necessariamente tem que ser um morfismo característico. Tudo bem? Tá? Então, no fim das contas, esse morfismo aqui, ele pega o que? O N e leva no N1L. É aquele morfismo clássico que a gente viu lá na sessão de aulas de alfabetização em anéis. Tá? Então, a hipótese me diz que L é uma álgebra finitamente gerada. Né? Então, por hipótese, existem, aqui eu vou chamar de U1 até o N em L, tais que eu posso ver L como sendo a Z álgebra gerada por esses elementos aqui, ó, de 1 até o N. Tudo bem? Poderia colocar L como quociente também, né, de uma Z álgebra
de polinômios quocientado por algum ideal. Tá? E aí esse ideal seria maximal porque a gente está assumindo que ele é um corpo. Tá? E aí, já que a gente quer mostrar que esse corpo é finito, a gente vai acabar mostrando que com essas hipóteses, a primeira coisa é que a característica desse corpo não pode ser zero. Tá? E aí a gente vai supor para o absurdo que é. Então, supõe para o absurdo já que esse aqui é o morfismo característico, né, o núcleo dele tem que ser um ideal primo de Z. Nós já vimos isso. Né? E aí, porque L é um corpo, né? Porque sendo L um corpo, a sua característica tem que ser zero ou primo, ou um número primo. Então, vamos supor que o núcleo de L seja o ideal nulo, ou seja, vamos supor que L tem característica zero. A gente vai chegar numa contradição com isso. Tá? Então, nesse caso, a característica de L é zero, né? E aí a gente pode enxergar o corpo dos racionais lá dentro, nós já vimos isso. A gente pode identificar então os racionais, o corpo dos racionais dentro de L, né? E aí, portanto, os inteiros vão estar aqui dentro também. Lá dentro do L, certo? Tem uma cópia lá dentro. E com isso, já que com essas, digamos, com essas identificações, segue, vou colocar aqui, né? E segue que a primeira coisa que a gente tem, ó, a gente tem essa inclusão, né? Se eu olhar para Q álgebra gerada por esses elementos, o 1 até o n, como isso aqui como o Q está contido em L e o 1 até o n são elementos de L, isso aqui pode ser visto dentro do L, certo? Agora, o L é a álgebra gerada sobre Z de 1 até o n, e aí como tem uma cópia de Z lá dentro de L, a gente pode enxergar essa inclusão aqui. E aí, portanto, essas duas inclusões aqui, ó, o L está aqui no meio. Olha o teorema do confronto aqui, né? Teorema do confronto versão álgebra. Versão teoria de conjuntos, melhor dizendo, né? O L está no meio desse mesmo conjunto, né? Então isso aqui tem que implicar que o L é isso daqui, ó. É a Q álgebra gerada por 1 até o N, tá? Então isso aqui está nos dizendo que L é uma Q álgebra finitamente gerada, certo? Ela é uma Q-álgebra finitamente gerada. E aí agora a gente vai usar o teorema de Zariski. Porque pelo teorema de Zariski, como eu tenho essa extensão de corpos aqui, ó, como isso aqui é uma extensão de corpos, o teorema de Zariski me diz o seguinte: quando eu tenho uma extensão de corpos em que o corpo maior é uma álgebra sobre o corpo menor finitamente gerado, então necessariamente essa extensão é finita. Tá? Então, pelo teorema de Zariski, essa extensão aqui é finita. Tudo bem? Agora, sendo isso aqui uma extensão finita, ela é algébrica, né? Logo, olha só, essa extensão aqui, então, vou deixar assim bem claro, assim, ó. Então, essa extensão aqui é algébrica. E agora a gente vai usar o resultado anterior para montar uma contradição. Porque, olha só, L é uma álgebra sobre Z, certo? Z é um domínio de fatoração única, ok. Z tem uma quantidade infinita de elementos primos, ok. A gente sabe que tem infinitos números primos, né? E a gente conseguiu montar uma situação em que L é uma extensão algébrica do corpo de frações desse domínio de fatoração única que tem infinitos primos. Então, pela proposição anterior, olha o que vai ter que acontecer. Deixa eu colocar lá no enunciado. L não pode ser uma álgebra finitamente gerada sobre esse domínio de fatoração única. Então, aplicando a proposição anterior nesse contexto aqui, olha só o que a gente vai conseguir mostrar. Pela proposição anterior, L não é uma álgebra finitamente gerada sobre Z. Mas isso aqui é uma contradição.
Isso aqui é uma contradição, porque pela hipótese L é uma álgebra finitamente gerada sobre o Z, tá? Então tem um problema aqui. Então a gente chegou numa contradição e essa contradição veio de supor que a característica de L era zero, né? Então não tem como. Logo, deve existir um P' tal que o núcleo do morfismo característico é gerado por P, né? Ou seja, a característica de L, desse corpo L, tem que ser P. Tá? Para começar, isso precisa acontecer. Tudo bem? E aí a gente já viu que quando a gente tem um corpo de característica P, a gente consegue enxergar o ZP lá dentro, né? Então, por exemplo, o morfismo lambda, o morfismo característico, induz um morfismo injetivo dessa forma aqui, ó, que pega a classe de A módulo P e leva no lambda de A, né, que é o A vezes a unidade de L. Isso aqui é um morfismo injetivo de anéis, certo? É um morfismo injetivo de anéis. Então a gente pode, por exemplo, por um abuso de notação, se você não quiser usar o abuso de notação, é só você trabalhar com a imagem desse corpo, tá? Mas então você pode dizer então que isso daqui é uma extensão de corpos, é uma extensão de corpos, tá? Se você não quiser mexer com esse daqui, ó, trabalha com o lambda til desse cara. Pronto, isso aí é uma extensão de corpos e esse cara aqui é isomorfo a esse daqui. Tá? Então isso aqui é uma extensão de corpos e como L é uma álgebra finitamente gerada sobre o Z, finitamente gerado, então, claro, né, a estrutura de L como álgebra sobre o quociente de Z por P é exatamente induzida pela estrutura de L como álgebra sobre o Z. Né? Então, com certeza L aqui é uma álgebra finitamente gerada sobre esse corpo aqui também. Tudo bem? E aí, a gente usa o teorema de Zariski de novo. A gente tem aqui uma extensão de corpos, em que o de baixo é finito. E L é uma extensão finitamente gerada sobre esse daqui de baixo. Então, de novo, pelo teorema de Zariski, essa extensão tem que ser finita. Essa extensão aqui, ó, de ZP para L, é uma extensão finita de corpos. De corpos, tá bom? E aí não tem jeito, né? Se você tem um corpo que é uma extensão finita de um corpo finito, esse corpo tem que ser finito. L tem que ser, então, finito. Tudo bem? Aqui, como isso é um exercício fácil de álgebra linear, né? Se você pega, por exemplo, uma base, já que essa extensão é finita, você pode pegar uma base aqui, V1 até VR, de L sobre isso daqui. Aí, como é que você mostra que L é finito? Você faz isso daqui, ó. Você pega o ZP e pega o cartesiano dele com ele mesmo R vezes e leva aqui em L e pega aqui, ó, alfa 1 até alfa R e leva nas combinações lineares, alfa 1 até alfa R VR, tá? Como isso aqui é uma base sobre o ZP, isso aqui tem que ser uma abjeção, tudo bem? O fato de ser L garante que isso aqui é injetivo, certo? E o fato de ser gerador garante que isso aqui ela é sobrejetiva, tá? Então isso aqui é uma abjeção. Então isso aqui está nos dizendo que a cardinalidade do L é P, que é a quantidade de elementos de ZP, elevada a R, tá? Que é finito. Tá bom? Então, acabou. E aí, agora para provar o Nullstellensatz, ficou uma uva. Vamos demonstrar então o Nullstellensatz. Agora ficou muito fácil por causa do resultado anterior, tá? Essa implicação aqui é imediata, tudo bem? Se esse quociente aqui é um corpo finito, em particular, ele é um corpo e, portanto, o M é o ideal maximal. Não tem o que fazer. Agora, como é que a gente prova a ida? Como o M é o ideal maximal, por hipótese,
então o quociente é um corpo, certo? Opa, eu misturei tudo aqui, peraí. Como M é ideal maximal de A, isso. Então, o quociente é um corpo. Beleza, temos isso então. Agora a gente usa o fato de que, como A é uma Z-álgebra finitamente gerada, então é claro que o quociente também vai ser uma Z-álgebra finitamente gerada, né? Isso é bem fácil. É só você olhar para as classes. Como A é uma Z-álgebra finitamente gerada, então o quociente, se A é uma Z-álgebra, o quociente também vai ter uma estrutura de Z-álgebra, né? É só você pegar o morfismo característico aqui, dizer para A que é a morfismo estrutura e compor com a projeção quociente, isso te dá a estrutura canônica do quociente como Z-álgebra. E essa estrutura também vai ser uma estrutura de álgebra finitamente gerada. É só você olhar para as classes, né? Só um parênteses aqui, ó, se o anel A é dessa forma aqui, ó, Z, o 1 até o N, a, o quociente vai ser a álgebra sobre Z gerada pelas classes, tá? É um bom exercício fazer isso daqui, bem facinho. Então, finitamente gerado também. E aí agora a gente usa a proposição anterior. A proposição anterior diz o quê? Se eu tiver um corpo, vamos lá no enunciado de novo. Se eu tiver um corpo, L corpo, que é uma álgebra finitamente gerada sobre Z, então L é finito. Então, é tudo que eu preciso. Ó, esse quociente é um corpo e é uma álgebra finitamente gerada sobre o Z. Então, acabou. Pela proposição anterior. Além de ser corpo, esse quociente aqui também é finito. E aí está demonstrado o Nullstellensatz sobre os inteiros, tá bom? Então é isso, pessoal. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.